bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos 1 Reis 15 ao 17. O reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém, depois dele, para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. O reinado de Asa de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou estes postes e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e esse ouro são como presentes para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bete-Maaca, a região que fica perto do lago da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tisa. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com este material, Asa cercou de muralhas as cidades de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reinado de Nadab de Israel. No 2º ano do reino de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei em Israel.
Ele foi rei 2 anos, como havia feito o seu pai antes dele. Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta. Não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e fez com que o povo de Israel cometesse. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filha de Aias, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tisa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza. O seu filho, Elá, ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados de Baasa que ele havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Ziri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era o encarregado do palácio. Ziri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Ziri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Ziri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Ziri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Ziri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Ziri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Oni, o comandante do exército, como rei de Israel. Oni e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Ziri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Ziri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar.
Todas as outras coisas que Zimri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Omri de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam no lado de Omri. Mas aqueles que estavam a favor de Omri ganharam. Tibni morreu e Omri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Omri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tisa. Então comprou um monte de Samaria de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Omri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Omri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele, como Jeroboão havia feito antes. Omri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Omri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Omri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Elias e a seca. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Serepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro.
Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou desse modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Chegamos aí no profeta Elias. Essa história é magnífica. É maravilhosa. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus, né? Nosso Deus. Mas Elias era ousado, ele confiava, ele obedecia, né? Tremendo, né? Tem uma coisa que o apóstolo Tiago escreve na sua carta e define muito a vida de Elias. Ele diz assim: Elias orou. Todo o poder manifesto através da vida de Elias era a consequência Da oração. da oração. Glória a Deus, coisa Era a linda. consequência da intimidade. Então, se existe uma palavra que defina a vida, o ministério de Elias era essa: e orou. Ou seja, somente um homem com o nível de intimidade que Elias tinha com Deus poderia ser usado por Deus, para intervir numa crescente de iniquidade. A gente falou sobre isso ontem. E cada hora que a gente vê um rei morrer, outro rei vir, um rei morrer, outro rei Eles vir. sempre pecando contra o Senhor e cada vez pior. Eu até fiz uma anotação aqui, sabe? Que o pecado se intensifica quando não se obedece, né? Aí geracional vai seguindo aquilo, né? E vai tomando proporções maiores. A palavra, inclusive, fala no capítulo 16 sobre Acabe, dizendo que ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. E que ele ainda fez, no versículo 32, construiu um templo para Baal. Ou seja, Salomão construiu um templo para Deus. Ele construiu um templo para demônios. Que pensamento, né? Ou seja, é algo A gente assim sabe, terrível. pastora, que passa um tempo, né? A gente sabe que passa um tempo de cada rei em rei, né? 10 anos, 12 anos, 20 anos. Mas 40. assim, você percebe que para Deus o tempo não é contado realmente como nós contamos, porque o pecado, a desobediência segue a geração, porque vem seguindo de pai em pai, né? Que você percebe aqui, e vai repetindo, intensifica o pecado de uma tal forma, cada vez mais gigantesco. Por exemplo, ele construiu um templo para um Deus, né? Para um Deus pagão. Deus minúsculo. Terrível. E aí a gente entra dentro da história de Elias, né, que é fantástico. E o que mais me chama a atenção dentro desse contexto do capítulo 17 é a coragem, a ousadia. Os profetas que haviam sobrevivido à matança que Jezabel havia promovido no meio dos profetas de Deus estavam escondidos, eram 100 profetas escondidos dentro das cavernas. Mas Elias entra dentro da casa de Acabe, determina, obviamente, segundo aquilo que o Senhor o instruiu a fazer, que os céus se fechariam, se cerrariam e que não iria mais chover. E aí a gente vê o Senhor provendo para o profeta mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à crise. No tempo em que estava tudo... Uma outra coisa que me chama muito a atenção é a viúva de Sarepta. Porque a gente fala muito do pão, né? Do pão que ela proveu para o profeta. Mas antes dele pedir pão, ele pediu água. E se não estava chovendo, era porque a água também estava em escassez. Então ele pede daquela mulher tudo que estava em escassez. E aquela mulher foi uma mulher de fé, uma mulher que confiou. E fez exatamente... De onde era essa mulher? Sarepta de Sidom. Ela era exatamente uma viúva provinda da terra de Jezabel. Jezabel, ela era de Sidom. E a viúva também. Era de Sidom. E é interessante que Jezabel estava procurando por ele
em tudo que era lugar. Pra matar, né? E aí Deus vai e esconde Elias debaixo do nariz dela. E ela E você percebe aqui que essa viúva, ela totalmente diferentemente de Jezabel, ela confiou, ela acreditou, né? Ela era do mesmo lugar de Jezabel. Sim. Ela tinha nascido no mesmo lugar. A gente costuma ligar essas coisas, Sim, né? sim. E a gente percebe o contraste entre uma pessoa e outra. Ela obedeceu, né? Ela não tinha nada. Se submeteu, obedeceu e acreditou no Deus de Elias. E Jezabel não. Jezabel, Não, pelo contrário, ela queria matá-lo. Matou os profetas de Deus aqui, e ainda perseguiu Elias. É verdade. O que prova pra gente que muitas pessoas têm as mesmas origens, mas vem da mesma família, vem do mesmo background, como as pessoas falam, né? Da sua cultura, mas geralmente a gente pensa, mas eu sou de cultura diferente, mas a verdade não é a cultura que te define, e nem o lugar de onde você veio que define. O que te define é sua confiança em Deus e como você exerce isso, né? Sim. Aqui nós vemos um paralelo bem contradizendo, assim. Contraditório, essa palavra. Exatamente. E é muito interessante. E uma coisa que a gente precisa aprender, definitivamente, se a gente pode tirar uma lição, é que Deus ele nos chama para quebrarmos todo o ciclo de iniquidade dentro da nossa família. Que geração após geração nós possamos ser aquela geração que vai quebrar o ciclo de iniquidade, aquela geração que vai realmente promover um avivamento na vida dos nossos familiares, porque nós somos responsáveis, sim, por promover o reino de Deus, por estabelecer o reino de Deus. E assim como Jezabel e a viúva que vieram do mesmo lugar, mas fizeram escolhas diferentes, que a gente saiba que todos nós temos a possibilidade e o direito a fazermos escolhas que vão determinar o nosso futuro. Só depende das nossas escolhas, independente, né? De onde viemos, de quem somos, o que fizemos e de nossas raízes. Podemos criar novos edifícios na presença de Deus, em obediência. Em nome de Jesus. E milagres. Amém. Deus abençoe. Até 1 Reis 18. Grande abraço.